Agora, o que está de se falar com relação à composição de funções, ou no caso, produto de transformações, e inversas, né? Então, só vou lembrar o que são inversas de funções se eu tenho duas funções, f e g, que vão de x para y e de y para x, respectivamente. Dá de se perguntar se g é uma inversa de f, que é o quê? Tanto f composta com g, quanto g composta com f, são as identidades, ou de x ou de y. Tá? Mas pode-se ter que f composta com g é identidade, mas g composta com f não é. A função f pode ser só injetiva, mas não sobrejetiva, similarmente para g, tá? E daí isso leva ao seguinte, duas definições diferentes, tá? Que são um pouco mais gerais do que de função inversa. A gente diz que a função g é uma inversa à esquerda da função f, se quando a gente compõe g à esquerda com f, a gente ganha a identidade do conjunto apropriado, no caso. G composta com f sai do domínio da f para o contradomínio da g. Ela vai de x para x. Então, para falar que a identidade seria falar que a identidade em x. Tá? Então, isso aqui é a inversa à esquerda. Quando a gente compõe na esquerda, ganha identidade. E tem outra noção, que é a inversa à direita. A gente diz que g é inversa à direita de f, se quando a gente compõe f à direita com g, ganha identidade. Nesse caso, domínio contra domínio dessa função é y, a gente pede que seja a identidade de y. Tá? Então, uma inversa, ou inversa bilateral, caso você queira, que é aquela inversa mais usual, é uma função que é tanto inversa à esquerda quanto inversa à direita. Tá? E o seguinte fato que a gente pode lembrar é que uma função é injetiva se, somente se, ela tem uma inversa à esquerda. E que f é sobrejetiva se, e somente se, ela tem uma inversa à direita. Tá? Eu não vou demonstrar isso, é um fato, mas que ele relaciona injetividade e sobrejetividade de funções, que é algo mais relacionado aos pontos dela e como que as funções agem nos pontos, com composição de função. Ok? E nós vamos fazer um estudo parecido para transformações lineares aqui. Mostrar que, essencialmente, o mesmo é válido e no contexto linear, onde todas as transformações são lineares. E só para mencionar, quando a função g é uma inversa à esquerda de f, então a função f é uma inversa à direita de g, né? Porque f composta com g à direita está dando a identidade. Exatamente a definição do que é ser uma inversa à direita. Então são coisas meio espelhadas, né? Meio simétricas essas definições. Mas enfim, primeiro teoreminha nessa direção é o seguinte, uma transformação linear T de V para W é injetiva, se e somente se ela tem uma inversa à esquerda que é linear. Tá? Então, se você tem uma função injetiva de V para W, dá de compor essa transformação à esquerda com uma transformação também linear, agora de W para V, tal que essa composta, ou esse produto, é a identidade. É, de certo modo, o elemento neutro, né? E daí, como eu não sei somente ser, tem duas direções para serem provadas. Se a transformação T admite uma inversa à esquerda, então mostrar que ela é injetiva. Suponha que T de x igual a T de y. Bem, x é a identidade aplicada em x, mas a identidade é S vezes T. Como, por hipótese, T de x é igual a T de y, pode-se reescrever T de x e T de y. E o que é S vezes T de y? É a identidade de V. Então, a identidade aplicada a um ponto é o próprio ponto. Ou seja, assumindo que tem uma inversa esquerda, se dois pontos x e y têm a mesma imagem pela transformação T, então eles têm que ser iguais. Isso significa que a transformação T é injetiva. Agora, a implicação oposta
ela é um pouco mais difícil, né? A gente tem que definir quem que seria a inversa à esquerda da transformação T, assumindo que ela é injetiva. E o jeito mais fácil de definir transformações lineares é sempre definir elas numa base e estende linearmente. Tá? Como a gente viu, já definir transformações lineares, para definir transformações lineares é suficiente definir em uma base. Então, o que a gente faz? Supõe que T é injetiva e pega uma base do domínio da transformação T. Como a transformação é injetiva e a base é, em particular, linearmente independente, então a imagem direta dessa base é linearmente dependente também, lembra? Transformações lineares injetivas levam conjuntos LI em conjuntos LI por imagem direta. Isso era um teorema de um tópico passado. Agora eu tenho um conjunto LI do contradomínio. O que se pode fazer? Estende esse conjunto LI para uma base, como a gente já viu, e isso é sempre possível também. Agora nós vamos definir a transformação linear de W para V nessa base de W. Tá? Então a gente define a transformação S do seguinte jeito, na base C. O que tem a base? A base C tem todos os T de B e tem mais algumas coisas, tá? Então a gente define S nesse conjunto, nesse subconjunto de C, como sendo, de certo modo, uma inversa esquerda da transformação T. Bem, todo ponto desse conjunto ele é da forma T de B para algum Bzinho na nossa base de V. Como a transformação T é injetiva, esse Bzinho ele é único, tá? Então, nós definimos S de T de B como sendo B. Agora, tem que definir S no resto, né? No que a gente adicionou em T da base B, para realmente definir a transformação linear no W inteiro. E escolhe qualquer coisa, essencialmente. Se você pega um elemento de C, que não está nesse conjunto, diz que a imagem dele para a transformação S é zero, por exemplo, ou poderia ser qualquer vetor aleatório. Tá? Então, a transformação S está definida na base C, isso aqui determina ela completamente, e para verificar que é uma inversa à esquerda de T, bem, tem que verificar que S vezes T é a identidade. Como que se faz isso? Verifica numa base. A gente já tem a base B aqui. Então, tem que verificar que ST e a identidade coincidem nessa base do domínio de ST. Tá? Então, ST aplicado em B é o quê? É S de T de B. Por definição, é B. E B é a identidade aplicada nele mesmo. Portanto, ST coincide com a identidade de uma base, portanto, coincide no domínio inteiro. ST é a identidade do seu domínio. O que significa que S é a inversa esquerda de T. Então, isso provou o primeiro teorema. Transformações lineares injetivas têm inversa linear à esquerda. E o outro aqui, transformações lineares sobrejetivas têm inversa linear à direita. Ok? Esse é o próximo teorema. Uma transformação linear é sobrejetiva se e somente se ela admite uma inversa linear à direita. Daí, de novo, duas implicações, não, se e somente se. Se existe a transformação linear, então tem que verificar que ela é sobrejetiva. Pega um elemento do contradomínio. Bem, o elemento do contradomínio é a identidade aplicada nele mesmo. Por hipótese, a identidade do contradomínio é T vezes a sua inversa linear à direita. Substitui usando essa formulinha, que é a nossa hipótese, né? Essa é a nossa hipótese. Vira isso aqui, mas olha só. O que é isso? Isso é T aplicado em um certo vetor. Tá? Isso aqui pertence à imagem de T. É a imagem de algum vetor por T, né? O que mostra que todo vetor do contradomínio está na imagem de T, ou seja, ela é sobrejetivo. Agora, a direção oposta, de novo, é um pouco mais complicada. A gente assume que a transformação é sobrejetiva e tenta construir a inversa à direita
dela. Como que se faz isso? Tem que definir a inversa em uma base. Então, pega uma base do nosso contradomínio, do espaço W, do contradomínio da T. Bem, pela sobrejetividade, eu tenho uma família de vetores do contradomínio. Tá? É uma base, em particular, uma família de vetores. Para cada um deles, aqui deveria ser um C caligráfico, como a transformação T é sobrejetiva, eles pertencem à imagem de T, ou seja, eles têm essa forminha aqui, eles são T aplicado em algum vetor do domínio. Eu dou um nome para esses vetores, xc, é um vetor que eu escolho, que tem a seguinte propriedade, T aplicado em xc é igual a C. Faz essa escolha para cada elemento da sua base do contradomínio. Tá? Essa escolha pode ser feita porque a transformação é sobrejetiva. Então, esses vetores existem, escolhe um deles. Podem ter vários vetores cuja imagem é esse aqui. Escolhe um deles. Ok? E daí, bem, como a gente quer ter uma transformação de W para V, e já tem uma escolha de um vetor para cada vetor, uma base de W, isso é essencialmente o modo que a gente constrói transformações lineares. Né? A gente define a transformação linear de W para V, nessa base de W, como sendo dada por essa escolha. A imagem de um vetor na base C é o vetor xc, que foi escolhido nesse passo. Então, como se verifica que T composta com Q, à direita, é a identidade. Verifica na base. Ok? Para verificar que T vezes Q é identidade, tem que verificar que T vezes Q é identidade na base do domínio. No caso, o domínio é W. Então, dado um vetor na base de W, qual que é a definição? Q de C é xc. Então, Q de C é xc, mas o xc foi escolhido com essa propriedade. Substitui. E olha só, C é a mesma coisa que a identidade aplicada nele. Como isso vale para qualquer vetor na base, então isso vale no nosso domínio, no caso no espaço W inteiro. Ok? Então nós construímos uma inversa direita da transformação